Shalom, estamos dando continuidade à nossa EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Este nome porque ela funciona aos domingos, às 9 horas da manhã e também às segundas-feiras, às 19h45. E nós estamos estudando um tema que é a cosmovisão cristã da queda à consumação. O pastor Ricardo já deu a aula sobre a criação, que vai lá em Gênesis, os capítulos 1 e 2, que falam então sobre a criação, e que Deus avaliou que tudo era muito bom. Aí a queda está no capítulo 3, que fala e explica o que aconteceu dali para frente. A verdade é que a história da humanidade seria outra se nós não tivéssemos o capítulo 3. Capítulo 3 fala sobre a estratégia de Satanás para seduzir os homens, a entrada do pecado, o chamado pecado original, e suas consequências, que contaminou toda a humanidade e causou a separação entre Deus e o homem. Fala do mundo e a sociedade como nós vemos atualmente. Satanás sempre ressalta os prazeres do pecado, mas mantém escondido suas consequências. Na queda, deixamos de ser inocentes e nos tornamos maus aos olhos de um Deus santo. O pecado nunca vale a pena. Eu sugiro que você pegue a sua Bíblia, então, e deixe-a aberta no capítulo 3. Como que Adão caiu? Essa questão apresenta um dos maiores desafios para os teólogos. Muitas respostas foram dadas, mas nenhuma definitiva. Eu particularmente tenho dois entendimentos. Um deles está baseado lá quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É uma palavra imagodei, que quer dizer livre-arbítrio, liberdade. Deus deu essa liberdade. Ele não nos fez como robozinhos. Mas eu creio que a resposta mais definitiva e clara é a seguinte: Deus decidiu assim. Foi assim que Deus decidiu. Ah, mas é uma resposta muito simples. Não é uma resposta simples, é uma resposta de fé. E tudo que nós vemos nestas aulas é questão de fé. Você já estudou sobre a criação, da forma que a Bíblia fala da criação, é fé. A queda, Deus quis assim, o permitiu assim, é fé. O que vem daqui para frente é fé. Então, neste capítulo 3, que eu penso que você já está com a sua Bíblia aberta, também promete um Salvador por meio do qual todo esse trágico incidente se transformará em triunfo e salvação. Isso é para as próximas aulas. E como que aconteceu a queda? Você está vendo aí, vai do capítulo 1 ao capítulo 6. Mais a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora,
observe que não parecia ser algo extraordinário, uma coisa trivial, comer o fruto. Mas a essência da queda não foi o comer o fruto, foi a desobediência. A raiz do pecado de Adão e Eva foi então a desobediência a uma instrução dada por Deus. Pior, eles viram Deus como alguém perverso, ameaçador, como Satanás retratou. Agora, observe a abordagem de Satanás. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Foi tipo uma pergunta, uma dúvida, não entendi bem. Depois aconteceu o famoso: isso não tem problema, não é bem assim. E a consequência tomou o coração, como consequência, tomou o coração do homem. Então, Satanás, a serpente, chama Eva para um diálogo. Nada demais. Mas ele é sagaz, como sempre. E aí está o perigo da conversa com Satanás. Muitas vezes pessoas abrem diálogo, conversa com Satanás, com o pecado. Interessante ainda que ele não menciona a árvore da vida, nem a do conhecimento do bem e do mal. Ele vai direto à árvore proibida, fazendo-a pensar somente na proibição. E ressalta a severidade de Deus, mas omite as consequências. Eva não resistiu à tentação da serpente, comeu do fruto e o deu a seu marido. Interessante também observar que Moisés, ele emprega quase 6 versículos, do 1 até a primeira parte do versículo 6, para descrever a sedução e a desobediência de Eva. Mas apenas uma pequena parte para registrar a queda de Adão, que é a parte B do versículo 6. Por que isso? No versículo 6, em algumas das traduções, dizem assim: depois deu ao marido que estava com ela, e ela também comeu. Quase nenhuma versão traz essas palavras: depois deu ao marido que estava com ela. Será que Adão presenciou tudo e não abriu a boca? Mas de qualquer forma, a ordem tinha sido dada para Adão. Ele tinha essa grande responsabilidade. Vamos falar um pouquinho também sobre a queda e os seus efeitos. Inicia ali no versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? A nudez até então era normal. Agora, frente ou diante do pecado, torna-se uma fonte de vergonha. A inocência se fora. Não haviam outras pessoas no jardim, só os dois. Mas eles estavam com vergonha e morrendo de medo de encarar a Deus. Não é para menos. Deus sabia de tudo,
mas faz a pergunta esperando uma confissão. Versículo 12. A mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Essa foi a resposta. Ele diz que tanto Eva quanto Deus eram culpados. Sempre a culpa é dos outros. Eu nunca tenho culpa dos meus erros, dos meus pecados. O versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Da mesma forma, Eva jogou a culpa na serpente. Agora, uma observação importante. Não são feitas perguntas à serpente. Por quê? Porque não havia intenção de restauração de Satanás. Agora, a partir da queda, a sentença proferida por Deus atingiu toda a humanidade. A serpente é a primeira a quem Deus estabelece a sentença. Amaldiçoa e sujeita a uma existência de humilhação, rastejando-a no pó. Versos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus amaldiçoa Satanás, porque não tinha intenção de redimi-lo. Mas o propósito de Deus de salvar o homem foi aqui revelado. Se Satanás atacou a raça humana por intermédio de uma mulher, Deus providenciaria a salvação do homem e a destruição de Satanás também por meio de uma mulher. E essa profecia é descrição da vinda do Senhor, que reverterá os efeitos da queda. E isto é assunto para as próximas aulas. E a sentença dada à mulher? Verso 16. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos. Na gravidez, com dor, você dará à luz filhos. O desejo será para o teu marido e ele a governará. Além das dores de parto, o relacionamento entre a mulher e o seu marido também foi descrito, que Adão exerceria a liderança sobre Eva. Antes da queda, a mulher já era auxiliadora. Adão já era o líder. Mas a submissão, que antes era natural, tranquila, agora seria um tipo de peso. Mesmo porque a liderança do homem não seria mais a mesma. Antes da queda, o homem exercia uma liderança sem maldade. Depois do pecado, a liderança foi corrompida com o machismo, com a violência, com o autoritarismo. E a sentença dada ao homem, versos de 17 a 19. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela
você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, a partir de agora, Adão teria de lutar com o solo para obter o seu sustento. Antes da queda, o homem já desempenhava esse trabalho, mas por causa do pecado, foi transformado em algo penoso, desagradável, dificultoso. Também por causa do pecado, a terra foi maldita e a natureza tornou-se hostil. A queda é a origem dos desastres naturais e dos distúrbios da natureza. Sem sombra de dúvida, esta situação que estamos vivendo do novo coronavírus não haveria se não houvesse o capítulo 3, se não tivesse a queda. É consequência da queda. Também a maioria dos animais não se relaciona bem com o homem. E por fim, vem a palavra que retornaria à terra. Então nós vemos toda a sequência e todos os acontecimentos. E o versículo 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta e peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso é significativo. Deus castiga, mas ao mesmo tempo ele vai ao encontro do homem. Quando o homem pecou, Deus foi de encontro. E aconteceu o que aconteceu. Mas em seguida, Deus é um Deus de amor e ele vai ao encontro da necessidade do homem. E ele faz as vestimentas de peles de animais para cobrir a nudez. Dessa mesma forma, ainda hoje, Deus vem ao nosso encontro para suprir as nossas necessidades, para nos socorrer, apesar de nós, apesar dos nossos pecados. O versículo 23 diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Eu quero concluir com algumas aplicações. Primeira, não podemos ignorar, nem brincar, nem menosprezar as estratégias de Satanás. Embora seja a mesma estratégia que ele usou com Eva e também com Adão, as estratégias não se renovam. E muitas vezes nós não damos o devido valor e também caímos nessa lábia, nessa estratégia de Satanás. Cuidado. Segundo, a maneira como ele tenta foi repetida lá no deserto. Lembram-se? Quando ele chega diante de Jesus e quer bater um papo com Jesus, e Jesus responde biblicamente e sem muito papo, e cortou a conversa logo, e Jesus foi vitorioso. Aliás, sempre ele o é. O que levou Adão e Eva a pecar foi o desejo de prazer às custas da desobediência. Essa mesma situação muitas vezes também faz com que caiamos. Estamos preocupados com os nossos desejos, com os nossos sentimentos, o que queremos, o que gostamos, o que achamos que não tem nada a ver. Nós não somos guiados por acho isso, acho aquilo. Nós somos guiados pelo que a palavra de Deus diz. Não faça, não faça. Aliás, nós precisamos entender que as negativas, não faça, não pode, não significa que Deus esteja nos privando de bênçãos, mas Ele está nos livrando do mal. As negativas são um teste para a nossa fé e obediência. Muitas vezes, flertamos com o pecado, sabendo que é errado, e cientes das consequências, mas tendo a falsa interpretação de que o prazer é maior que o seu preço.
Que Deus capacite-nos, que Deus capacite a mim, que Deus capacite a você para sempre dizer não ao pecado, porque as consequências são sempre ruins, danosas. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque apesar dos nossos pecados, o Senhor nos amou e o Senhor nos trouxe de volta por Cristo Jesus. Mas ainda hoje somos tentados pelo pecado. E eu quero te pedir que tu nos ajude, que tu nos capacite a afastarmos-nos do pecado, não cairmos na conversa de Satanás, mas sempre darmos ouvidos à tua palavra, à voz do Espírito Santo e mantermos-nos firmes em obediência, porque assim poderemos sempre contar com as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe você e faça de você um vitorioso. Não perca as próximas aulas. Aliás, se você tiver alguma pergunta, você pode mandá-las. Nós vamos, na medida do possível, vamos respondendo-as. E nós vamos ter, depois que encerrarmos todas as aulas, um encontro para então conversarmos a respeito de cada uma das perguntas. Que Deus abençoe e que esta aula tenha contribuído para você não só não cair, mas levantar-se pelo poder de Jesus, pela graça de Jesus. Deus abençoe.